1,17. 1 Timóteo 1,17. Só o versículo 17 diz assim: assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Amém, queridos? Eu quero falar um pouco, ministrar um pouco essa palavra sobre a questão de nosso Deus. Isso aqui são atributos, ou seja, são adjetivos do nosso Deus. Como assim? Ele é, primeiro diz aqui, Paulo diz que ele é imortal, depois diz que ele é invisível, único, honra e glória para todos sempre. Amém. Eu quero falar do Deus invisível. O nosso Deus é invisível, Ninguém vê. Tem outros textos que falam também dessa invisibilidade de Deus, Por que Deus é invisível? Por que ele não tem aparência? Por que não se aparece? Tem vários textos que falam sobre isso, E o nosso estudo que eu fiz para hoje, ele fala um pouco, não da invisibilidade, mas da visibilidade, da visibilidade do homem. Amém, irmão? Presta bem atenção. Eu estou caracterizando aqui um Deus invisível, mas eu quero falar da visibilidade do homem também depois no nosso estudo. Então, Deus é invisível. Por que Deus é invisível? Então, tem algumas coisas aqui que falam sobre esse Deus invisível. Por exemplo, nós vamos ler alguns textos, por exemplo, no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11, versículo 1. Diz assim: a fé é a certeza, na minha versão, A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois a fé os antigos obtiveram bom testemunho. Ou seja, convicção de fatos que não se veem. Então a fé é uma coisa que a gente sabe, que está em Hebreus também, capítulo 11, versículo 6. Vou andar um pouquinho com a Bíblia com vocês. 11, 6. O que diz aí? 11, 6. A fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Se sem fé é impossível agradar a Deus, ali está dizendo que a fé é a convicção de fatos que a gente não vê. Então tem uma relação da invisibilidade de Deus. A gente não precisa ver Deus para ter fé. Amém ou não amém? Então tem outros detalhes que a gente possa ver também, que tem outros textos aqui que eu queria ver com vocês, sobre essa invisibilidade. Eu quero que vocês abram também Êxodo capítulo 24, de 9 a 11. É o segundo livro da Bíblia. Êxodo 24. Moisés, Arão, Anabe e Biaú, 70 anciãos de Israel, subiram ao monte e viram o Deus de Israel, cujos pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Deus não estendeu a mão contra os escolhidos dos filhos de Israel. Eles viram Deus, comeram e beberam, mas eles não viram Deus, Eles viram somente cujos pés haviam como se fosse uma pavimentação de pedra de safira. Então Deus não se aparece.
né? Tem outros textos aqui que falam da invisibilidade de Deus, que também é importante. O nosso Deus Gênesis 32, deixa eu ver se eu acho aqui. Gênesis 32, versículo 22 a 30. Naquela mesma noite, 22 a 30, naquela mesma noite Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa se desdobrou na luta com o homem. Então disse: Deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: Não o deixarei ir se você não me abençoar. Então o homem perguntou: Como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: Seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: Por favor, diga-me você como se chama. Ele respondeu: Por que você pergunta pelo meu nome? E abençoou ali Jacó e deu aquele lugar como Peniel. Viu Deus face a face na minha vida, e minha vida foi salva. Ele lutou com um homem, né, mas não viu Deus. Ele lutou como se fosse um homem ali, que era um anjo do Senhor. Então Deus nunca apareceu a ninguém com visibilidade. Por que isso, né, amados? Por que Deus é invisível? Porque em Êxodo capítulo 20, ele fala também da idolatria. Porque se colocarem um Deus visível, aguça os nossos olhos para uma visibilidade de Deus que não seria real, porque Deus tem que ser invisível. Eu acho bacana essa invisibilidade. Eu tive uma vez uma experiência numa palestra no trabalho, né? Eu nunca me esqueci que ele falou que o chefe do setor, né, num setor grande, nunca aparecia no setor, mas botaram uma foto dele na porta do escritório dele, mas ele nunca tinha entrado lá. E a foto que aparecia era um homem carrancudo, brabo, sabe? Aí a pessoa que supervisionava o trabalho, ele falava assim: ó, qualquer coisa, se acontecer alguma coisa, eu vou ter que falar com o meu chefe. Aí o pessoal já sabia que era aquele homem brabo, carrancudo, mas nunca viram ele, entendeu? E com isso ele conseguia o pessoal ter temor do chefe, porque nunca viram o chefe, só viram a fotografia dele. Eu não estou querendo trazer aqui essa imagem de Deus, não, tá, Marcos? Deus não é assim. Mas quando a pessoa não vê, a pessoa configura através de outros atributos aquele que é invisível. Se você colocou ali uma imagem de um homem feio, carrancudo, esse cara é brabo a beça. Então, ele mesmo não conseguia conduzir o rebanho, ou seja, o trabalho, os funcionários dele. Então, foi colocado aquilo, mas ele mesmo era o chefe. Mas ele botou uma foto lá de um homem brabo e tal, e para poder conduzir. Por quê? Porque ele não conseguia. Mas aí ele trouxe a imagem de uma pessoa. Uma imagem que traz como é que diz? Uma comunicação para aqueles que estão trabalhando. Agora, Deus não. Deus é invisível. E o que Deus representa para você e para mim? A única visibilidade de Deus que veio foi através de Jesus Cristo. Mas não ficou nenhuma fotografia de Jesus. E o que eles fazem? Procuram trazer Jesus de olhos verdes, que uma coisa que não é, porque lá onde Jesus nasceu não tinha ninguém de olhos verdes. E ninguém de cabelos lisos como ele tinha. Então, não dá para você tentar imaginar. E muitas pessoas adoram a imagem de Jesus e sonham até com Jesus com aquele de olhos verdes, de aparência que se vê. Mas Deus não quer se tornar visível. Porque Deus é infinito, Deus é real, Deus é para sempre. E não precisa da visibilidade. Deus quer mostrar com isso que
Não é a aparência, não é a visibilidade, não é os nossos olhos que vão ver Deus. Nós temos que ter Deus dentro de nós, através da palavra dele. É fundamental isso, amados, essa invisibilidade de Deus. Eu quero falar isso, que eu vou trazer um estudo aqui para a gente entender algumas coisas do texto que nós vamos estudar, que eu passei para vocês no grupo do EBD, que o que impacta o ser humano, o que traz, às vezes, uma forma de um homem se desviar de Deus. Como que é possível você se desviar de um Deus invisível, trazendo coisas visíveis? Existe um texto também, que eu não vou aqui tecer todos os textos, são muitos textos, que Moisés foi ter um encontro com Deus no monte, trouxe até os 10 mandamentos. Foi quando ele foi no monte, subiu o Monte Sinai, para poder falar com Deus e Deus passar os 10 mandamentos. O que aconteceu? Quando ele estava lá no monte falando com Deus, o povo ficou à mercê de Arão, seu irmão Moisés. Como Moisés demorava muito, levantou-se, um grupo de pessoas que falaram assim: poxa, Moisés não vai voltar mais. A ansiedade, tudo isso. Moisés não volta mais, ele vai ficar por lá mesmo. E o que acontece? Nós temos que fazer um Deus para nós, que esse Deus de Moisés aí tirou a gente do Egito, trouxe a gente para esse deserto e tal. E fizeram o quê? Chamaram Arão e falaram: Arão, vamos fazer um bezerro de ouro. E pegaram todas as argolas de ouro, tudo que tinha de ouro dentro do acampamento, derreteram e fizeram um bezerro de ouro. E falaram assim, levantaram esse bezerro de ouro e falaram: esse é o nosso Deus, o novo Deus, que vai nos tirar dessa terra, desse deserto. E levantaram o bezerro de ouro. Por quê, amados? Porque aquele bezerro ele estava vendo. E considerava aquilo, que o ouro é uma coisa preciosa. Então fizeram um Deus à imagem do homem, para que o homem pudesse adorar aquela imagem. Por quê? Por causa da ansiedade, por causa da espera, por causa de que não estavam satisfeitos. Amados, você vive satisfeito nessa vida? Não vive, ninguém vive satisfeito. Todo mundo tem problemas, todo mundo tem dificuldades. Aí nós queremos segurar alguma coisa e apoiar em alguma coisa que tenha visibilidade, que vai nos aparentar, que não vai dar segurança. E quando fizeram esse bezerro de ouro, foi todo mundo adorar. E de repente virou uma festa, tiveram uma festa no arraial. E quando Josué estava lá embaixo e Moisés desceu do monte, Moisés chegou para Josué e Josué falou para Moisés: o povo está em festa, nosso acampamento está em festa, lá, eles estão vibrando lá. Moisés falou assim: não, isso não é festa, isso é desobediência. E Moisés foi lá, quando chegou lá, Moisés se irou contra aquele povo e muitos morreram naquele dia. Porque Moisés pegou a pedra com os 10 mandamentos e jogou em cima deles. Tem um filme até que mostra isso. Derreteu aquele bezerro. Foi uma coisa horrenda que aconteceu justamente por causa da desobediência do povo. O que eu quero dizer com isso com vocês, amados? Que o nosso Deus é invisível e vai continuar sempre invisível. E Apocalipse diz que no final dos tempos nós não vamos ver Deus, mas vamos ver a luz de Deus. Vamos ser iluminados não pelo sol durante o dia. Será Deus que dará a luz. Porque tudo isso que Ele fez é a natureza, é a criação dEle. Ele é um Deus invisível. Rei eterno, como diz aqui o apóstolo Paulo. Timóteo 1,17. Imortal, invisível. Tem um louvor que diz, eu não sei como é que é assim: Rei eterno e imortal, invisível, mas real, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém, queridos? Vamos passar para o nosso estudo. Eu quero que vocês abram EBD, o nosso... Todo mundo aqui tem, não tem? Só
vamos abrir aqui. Eu vou ligar o ar-condicionado. Cadê o... Só um minutinho. Amém, queridos? A Maria Helena não tem, né, Maria Helena? Eu queria... Como é que eu vou fazer? O Adailson tem, não tem não, Adailson? Você não está com o celular? Eu vou lendo aqui, vocês acompanhem, tá? 1 Timóteo, capítulo 4, que nós estamos estudando. Abra 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4. No versículo 6 em diante. Expondo estas coisas aos irmãos, você verá um bom ministro de Cristo Jesus, será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e de boa doutrina que você tem seguido. Mas rejeite as fábulas profanas de veras caducas, exercite-se pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa de vida que agora é e daqui há de vir. Fiel a esta palavra e digna de inteira aceitação, pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Ordene estas coisas e ensine-as. Ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Até minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação, ao ensino. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medite estas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim você salvará tanto a si mesmo como aos que te ouvem. Nós podemos observar nesse texto, Paulo está dando uma instrução para Timóteo para que ele seja um bom ministro de Cristo Jesus, né? Que ele deve se alimentar da boa doutrina, né? E também que não deve rejeitar fábulas profanas de veras caducas. O que é profana de veras caducas? Eu traduzi isso para vocês, que às vezes não dá para a gente entender dentro do ditado que foi colocado aqui. Não quer dizer nada que pessoas velhas, caducas, não existe isso não. Isso é porque naquela época tinha o costume de pessoas antigas, pessoas mais idosas, trazer certos coisas, até hoje, né? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, não pode tomar leite com manga, né? Não sei se vocês já ouviram isso. Isso é mito, não tem nada a ver. Por exemplo, a pessoa saía, pegava um dentinho, não sei o que, joga o dente ruim e pega um dente bom. Historinhas de coisas antigas que não é verdade. São fábulas, são historinhas. E muitas historinhas traduzia alguma realidade para aquele povo naquela época, porque não tinham tanto conhecimento como tem hoje. Não existia tanta a tecnologia, a informática, a informação, não era tão preciosa como. Então, o que lançava uma pessoa idosa de uma ideia, de uma brincadeira, de um mito, e as pessoas acreditavam. Então, como ele estava falando para um jovem, como
o próprio Timóteo era jovem, nós falamos, né, a idade dele, entre 25 anos, mais ou menos, uma coisa, um jovem, um novo, de 20 a 25, 30 anos. Então, Paulo estava ensinando ele para ele não se conduzir por esses mitos, por essas coisas que vinham trazer dúvida para a fé dele. E ele fala uma coisa importante aqui, no versículo 8, ele diz: pois o exercício físico tem algum valor. Aí eu me peguei a isso. Eu me peguei e fui estudar um pouquinho por que ele falou exercício físico. Primeiro, Timóteo era jovem. Sendo jovem, ele com certeza era uma pessoa virtuosa, não forte, de disposição, de boa aparência e etc. E isso chamava atenção não somente por ele ser jovem, mas da onde ele foi gerado. Timóteo era filho de pais, um pai grego e de uma mulher, a mãe judia. Então, grego com judia. O que traz o grego? A Grécia. Qual é a influência grega do seu pai para o jovem Timóteo? Porque quando você vê Timóteo, ele fala muito bem da mãe de Timóteo, né? Fala da Lóide, da sua avó, né? E fala da herança, mas fala mais da parte feminina. Na parte masculina ele não toca no pai dele, não. Fala mais da herança evangélica que ele tem, da influência da sua mãe e da sua avó, Eunice, né? Eunice e a sua avó, Lóide. Então, eu trouxe para vocês nesse estudo, amados, por que Paulo fala sobre esse aspecto. Então, eu botei aqui esse texto no EBD e botei assim: na época de Paulo, o exercício físico era comum, especialmente em culturas como a grega e romana, que valorizavam o corpo e a prática de atividades físicas, o treinamento para competições como os Jogos Olímpicos e outras competições atléticas era conhecido com práticas como corridas, luta e outras formas de preparo físico. Olha para mim. O que eu percebi aqui quando Paulo cita isso? Porque era uma influência muito forte dentro da comunidade de Timóteo. Uma forte assim, no sentido de que todos praticavam esporte. Os jovens tinham essa intenção de ser um atleta, de ser uma pessoa forte. E não somente pelas provas olímpicas, que até hoje nós temos a Olimpíada, né, e que faz essa menção, que para praticamente o mundo com esses atletismo, com essas coisas, mas pela filosofia da Grécia. A filosofia grega, amados, ela exorta, ela traz muita visão sobre o corpo físico. E olha onde eu vou chegar, que nesse estudo, a preocupação, como é que isso não somente ficou lá no período de Timóteo, mas isso trouxe até hoje. Eu vou trazer aqui uma sequência, não sei se vocês leram, que vai chegar até um ponto que a gente vai entender. Aí eu botei aqui, né? Embora Paulo não esteja desvalorizando completamente o exercício físico, inclusive ele cita na carta de Coríntios algumas coisas sobre isso, ele está enfatizando que a piedade, né, o desenvolvimento, piedade aqui é desenvolvimento espiritual, não é só fazer doação, não, piedade no sentido de uma pessoa piedosa, uma pessoa espiritual, tem um valor eterno, enquanto que os benefícios do exercício físico são temporais, né? Temporários e limitados à vida presente. Ele usa uma comparação cultural que as pessoas da época entenderiam, já que os esportes e a preparação física eram bem conhecidos. Paulo, ao se dirigir a Timóteo, estava falando diretamente a um contexto cultural em que Timóteo vivia. Timóteo era de origem mista, grega por parte do pai e judia por parte da mãe. E, como discípulo de Paulo procurava diverti-lo a respeito, porque ele era um jovem. Amém, amado? Eu vou parando aos pouquinhos para a gente poder comentar. Ele era um jovem. É como se fosse um carnaval aqui.
o Rock in Rio, né, que inflamou quantos milhões de gente, quantas coisas não aconteceram ali por baixo, por trás dos bastidores, quantas coisas que atraem a visão do homem, né, porque nós somos apegados àquilo que vemos e não àquilo que cremos. Eu, como pastor, eu tenho que trazer essa exortação para você, para os dias de hoje, para essa visão que hoje tem, para tirar essa nuvem de coisas aparentes que faz com que nós nos apeguemos. E está muito fácil hoje por causa da televisão, por causa da mídia, por causa da internet, né? E nós temos que nos desviar disso e nos apegar mais àquilo que vai trazer um crescimento espiritual na sua vida. Vocês vão perceber, mas não é só o carnaval, o Rock in Rio, o futebol e etc. Nós perdemos mais tempo, às vezes, com essas coisas do que... Não estou dizendo que você não deve, como eu falei aqui, Paulo não está rejeitando o exercício físico, que é bom, mas há uma indústria por trás de tudo isso. Vocês vão ver aqui no continuado desse estudo que eu fiz. Na época, as atividades esportivas e físicas, como competições atléticas, eram comuns nas culturas gregas e romanas. Os gregos, em particular, davam grande importância à perfeição física e à participação em jogos esportivos, como nos Jogos Olímpicos. Paulo, ao falar sobre o exercício físico, provavelmente estava se referindo a essas práticas conhecidas que ocupavam a atenção e o tempo de muitas pessoas. Paulo queria destacar para Timóteo a importância da piedade, o desenvolvimento da vida espiritual e a busca de uma relação mais profunda com Deus. Ele não estava condenando o exercício físico em si, mas apontando que a comparação com a piedade, o benefício do exercício físico era limitado à vida terrena. Por outro lado, a piedade trazia frutos eternos, incluindo a promessa de vida eterna. Paulo queria que Timóteo, seu filho na fé, repito, filho na fé, mantivesse o foco no que realmente importava, a transformação espiritual e a propagação do Evangelho. Ele sabia que Timóteo vivia em um mundo onde muitas distrações, como os esportes, poderiam afastar as pessoas da busca por uma vida piedosa. Essa mensagem de Paulo continua relevante não só para Timóteo naquela época, mas também para nós, sobre como manter o equilíbrio entre as preocupações desta vida e as prioridades espirituais. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você pode ver como isso cresceu. Por exemplo, no mundo grego, hoje em dia, a Olimpíada é uma coisa, um ícone mundial, uma coisa... E cada vez mais se aumentam os esportes que são trazidos lá. Agora entra o skate, entra o surf, entra e vai aumentando cada vez mais. Para quê? Para abranger a quantidade maior de pessoas adeptas e vinculadas a isso. Eu não queria falar isso mesmo. Minha filha não vai ver. Minha filha hoje está lá no Espírito Santo, numa corrida que se chama Corrida Chocolate Garoto. Tem uma fábrica lá e tem uma corrida lá que é muito famosa, que vem até africanos, vem um monte de gente. Ela foi convidada. Isso já atraiu ela. Ela chegou para mim, quando foi viajar, falou bastante coisa para mim, mas tem que ir, fui convidada e tal. É uma coisa que ela já está com muitos títulos, com muitos troféus, e já é uma quinta, não sei de onde, aí, dentro de 5 pessoas melhores aqui de corredores. E eu fico vendo isso também, lógico, me atraiu para ver como isso acontece na mente de uma pessoa. Não só de uma, porque não é só aquela pessoa, existe também os fãs. O número de seguidores dela aumentou consideravelmente. Entendeu? E a mente da pessoa começa a vislumbrar outras coisas. É uma coisa que eu fico vendo o meu Deus invisível, buscando e batendo na porta dele. Pedindo também para vocês orarem pela minha filha. Ela não vai ver isso. Porque
É uma coisa impressionante como essas artimanhas. O diabo, às vezes a gente bota a culpa no diabo, a culpa é do diabo, não, a culpa é nossa. A culpa é do homem. Deus estabeleceu limites. Paulo estabelece limites para que a gente possa entender aonde nós podemos fugir dessas situações em que somos envolvidos nesse mundo. É cativante, amados. É empolgante. Os nossos olhos, eu vou chegar aqui no final, vou falar sobre os olhos. A questão do olho é a luz do corpo. E Satanás, ele conseguiu, através de uma fruta, lá no paraíso, agradar a mulher pela uma fruta agradável a se comer. Ali, ela não sabia o mal que estava fazendo para a raça humana. Fala, minha irmã. Eu vejo porque ela estava afastada. A palavra de Deus é como é algo que é um rio que corre. As pessoas, quando dão brecha, quando deixam de notar isso, desvalorizando isso, ela fica vulnerável. Essa vulnerabilidade do homem, da minha filha, ocasiona outras intromissões, outras entradas, não só falando da minha filha no caso, né? E de outras pessoas também, né? Que vão fazer com que o esporte ou uma outra atividade possa vir, eu não digo que substituir, mas pelo menos apagar, deixar de lado, fazer com que a pessoa fique mais olhando para um lado e deixando de ser Deus o principal, colocando Deus em segundo plano. Eu não posso chegar e dizer assim, eu tenho tanta fé que minha filha tem Deus no seu coração, creio e tenho certeza que ela vai voltar. Amém? Mas é um afastamento que repercute, até mesmo nas pessoas que conheciam ela como cantora, como louvor. Está no canal dela lá no YouTube, que eu até uso bastante, né, das louvores. Quando eu faço quinta-feira, eu boto ela para cantar. Pego as músicas dela e boto para cantar, porque eu creio. Porque Deus é com ela, Deus está com ela. E ela sabe disso, ela crê em Deus. Não deixou de crer em Deus. Agora, eu não estou falando dos esportes. Pastor, mas tem muitos jogadores que são crentes. Tem muitos jogadores que são falsos crentes. É tudo misturado. Eu creio que tem ali pessoas crentes dentro do esporte, do futebol, do vôlei e de tantos que influenciam positivamente, porque Deus é um Deus que faz com que isso possa também fazer parte. Ele entra onde muitas vezes a gente não imagina, né? E Deus tem os planos dele, eu nunca vou questionar, mas uma coisa é certa. Para se desviar e para se perder, e talvez uma pessoa que não esteja muito focada, não esteve muito impregnada com o Evangelho, eu acho que essa pessoa pode se desviar do caminho para sempre, se perder. Não sei se eu te respondi. E também eu creio que mais para o mundo é aquilo que às vezes a gente joga como piada, né? Que aquele que está em cima do muro olha para o lado de cá e vê o crente, vem para cá, pai, Jesus está te salvando, vem para cá.
E aí o cara que está em cima do muro fala assim, poxa, vocês ficam me chamando para ir para aí. O Satanás está ali do outro lado, não fala nada. Aí ele diz, o muro é meu. Porque aquele que está indeciso, ele não se decide, tem que se decidir por o caminho que ele quer ir. Nós temos a escolha para fazer, eu creio muito nisso. Então, você tem que escolher o caminho. Se você quer Deus, escolhe o caminho do Senhor. Não fica em cima do muro, porque o muro é do diabo. Eu creio muito nisso. Então, eu creio que a pessoa, quando se afasta, quando deixa um pouco, ela fica vulnerável. É como sair da casa do esconderijo, debaixo do esconderijo do Altíssimo, e fica sujeita aos ataques do terror noturno, das flechas que voam de dia e de noite, e etc. Fica muito mais vulnerável do que uma pessoa que está se guardando e buscando ao Senhor. Eu acho que a pessoa nunca pode se afastar. Amém? Quer falar, amor, alguma coisa? Amém. Fala, Roberto. Você tem toda a razão. Aqueles que são cristãos, aqueles que são ferrenhos, eu acredito que minha filha, quando chega, ela pede até para eu orar por ela, entendeu? Nem todos. E outra coisa, eu estou falando assim, tem outros que isso também não só, isso que eu queria falar naquela hora. Isso também não é só para os não crentes, não, os que estão desviados, não. Principalmente para aqueles que já estão no mundo. É um entretenimento, que eu vou chegar mais tarde, é um entretenimento que não deixa que a palavra de Deus entre na pessoa também. Aqueles que estão já no mundo, como é que você vai falar de Jesus para a pessoa? Pô, deixa de ser bobo, rapaz. Eu tenho Rock in Rio, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho um monte de entretenimento. Vou ficar dentro de uma igreja, vou subir a monte, que nem um maluco lá, ficar adorando a Deus lá no monte. Eu não quero isso. Então, ele não quer. O 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. O Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos. Como que ele cega? Não é botando uma tampa no olho, é criando distrações, criando um monte de entretenimento para a pessoa não ver. E a pessoa fica nesse mundo aí, que não quer Jesus de jeito nenhum. Não, o mundo está muito bom, cara. Cada vez melhor. Mas não olha o lado que Deus está olhando, que o mundo está perdido. E cada vez mais perdido. Deu para entender o que eu falei? São duas situações. Para aquele que é crente, se desviou, ele com certeza vai tentar tirar da igreja. Porque uma pessoa que está aqui na igreja, pregando o evangelho, evangelizando, trazendo as pessoas do mundo, o diabo não quer. Então, o entretenimento é uma forma de o diabo ser bonito, bom, gostoso, e ficar lá e menos um que vai lutar contra ele, que vai perturbar ele, que vai perturbar aqueles que estão no mundo. É muito grande o barulho, o impacto que traz essa distração desses entretenimentos. Ele tira o foco de uma pessoa, às vezes, que poderia estar ganhando 10 pessoas para Jesus, e essa pessoa está preocupada mais com o esporte, está dividindo o seu tempo mais com o esporte. Eu não estou dizendo que você não vai assistir um futebol, não vai torcer. Eu gosto de torcer, eu creio que muitos torcem, tem os momentos, mas você tem sempre o seu limite. Pode falar, amor. Agora, você falou livre-arbítrio, não sei, eu não entendi bem se eu respondi essa parte do livre-arbítrio. Todo mundo tem um livre-arbítrio de fazer o que quer.
Ela respondeu. Amém. Amém. Eu já falei isso até para minha filha. Vai para outra. Amém, queridos. Vamos continuar aqui, senão eu não vou terminar. Você vai ver onde nós vamos chegar com esse estudo aqui. A filosofia grega, com a cultura de entretenimento e o foco em prazeres que distraíam as pessoas naquela época, Paulo, quando esteve em Atenas, ele mencionou os estoicos e epicureus. Não os nicolaítas, que eram outra questão abordada em Apocalipse. Abra sua Bíblia em Atos 17, 18. E você vai ver aí que Paulo se revoltava. Atos 17, 18. Eu gosto desse texto por causa que nessa versão atualizada aqui, eu não sei se está na sua assim. Vamos ver no versículo 16 para acompanhar melhor. Atos 17, 16. Acharam, amados? Lê a Daílson, vamos lá. Daílson 16. É. Enquanto Paulo estava esperando por eles em Atenas, sentia-se muitíssimo perturbado com todos os ídolos que via por toda parte na cidade inteira. Olha só, ele está onde aqui? Em Atenas, na Grécia, tá? E justamente da onde veio o Timóteo, por isso que eu estou colocando, enfatizando que Paulo, a advertência de Paulo a Timóteo. No 17, na minha versão no 16, não sei se na sua, Paulo esperava em Atenas, seu espírito, ali no teu falou o quê? Ele estava muito o quê? Perturbado, né? Na minha tradução diz se revoltava, ele ficou revoltado, né? A face da idolatria dominante. No 17, por isso dissertava na sinagoga, entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que encontravam ali. Aí no versículo 18 ele cita, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo do que perguntar-se, o que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Só até aqui, mas o resto a gente vai ver aqui no nosso estudo aqui, amém? Vamos pegar aqui de novo o nosso estudo. Depois vocês leem tudo aí, que eu tenho um livro só sobre isso aqui. O Fator Natanael, é um livrinho que fala sobre essa história aqui. Evangelho é uma coisa riquíssima, é muito bacana. Então, eu botei aqui, a filosofia grega com a cultura do entretenimento, foco, já li isso tudo, né? Filosofia grega com a cultura de entretenimento e o foco em prazeres que distraíam as pessoas naquela época. Paulo, quando esteve em Atenas, mencionou os estoicos e epicureus, não os nicolaítas, que eram outra questão abordada no Apocalipse. Em Atos 17, 18, estes grupos filosóficos tinham visões de mundo que poderiam se relacionar com a busca por prazeres ou distrações, incluindo o exercício físico e os esportes, a exposição do corpo nu. Vamos lá, eu vou chegar mais longe, vamos lá. Os epicureus valorizavam a busca pelo prazer e a ausência de dor com o maior bem. Enquanto os estoicos enfatizavam o autocontrole e a razão como forma de alcançar a virtude. Embora os estoicos tivessem um foco mais moral, ambos os grupos, de certa forma, estavam focados em filosofias humanas e na vida presente, o que muitas vezes levava a um afastamento das preocupações espirituais que Paulo defendia. Olha para mim, amado. Como acontece? É uma coisa bonita, se preocupar. Um se preocupava com a razão, coisas gostosas. Ele não oferece coisa ruim, não. Coisa boa. Para o seu corpo, para a sua mente. Eles fazem coisas
terapias, fazem coisas maravilhosas. A filosofia é bonita. Aí Paulo se revoltava com isso, se perturbava com isso. Isso me perturba também. Eu até falei com minha esposa, eu falei, até choro, né? Com a minha filha, minha esposa chora mais que eu, mas eu choro profundo, mas ao mesmo tempo eu sei o que acontece espiritualmente em cada lugar como esse. Vamos voltar aqui, senão eu não vou terminar. A cultura grega, especialmente em cidades como Atenas e Corinto, era fortemente centrada no corpo, no intelecto e no prazer, seja por meio de filosofia, esportes ou outras formas de entretenimento. Os jogos, a ginástica e a adoração ao corpo eram práticas valorizadas, além das discussões filosóficas que frequentemente desviavam a atenção do foco espiritual. Paulo, ao falar sobre a piedade e a vida eterna, em contraste com o exercício físico, pode estar também tocando nesses valores que as filosofias e práticas culturais gregas promoviam. Havia uma ligação entre o prazer dos esportes e a filosofia grega que Paulo criticava. Ele estava mostrando a Timóteo e os novos crentes que não, está certo. Havia uma ligação entre o prazer dos esportes e a filosofia grega que Paulo criticava. Ele estava mostrando a Timóteo e aos novos crentes, que o verdadeiro foco deveria ser o crescimento espiritual e o relacionamento com Deus, ao invés de se perder em distrações que, apesar de parecerem valiosas, eram temporárias. Amém, querido? Está dando para entender, mais ou menos, aonde Paulo está focando? Porque o Evangelho, ele não adianta ser um superficial. É como um mar. O mar você acha bonito, mas do fundo do mar... Vocês sabem que isso, Paulo, quando saiu da prisão, a primeira coisa que foi, ele falou, você vai na frente que depois eu vou. Ele foi para Éfeso. Ele se tornou pastor em Éfeso, o Timóteo, durante muito tempo. Inclusive, aqui está dizendo que ele rejeitava lá em Éfeso a ideia dos nicolaítas. Eu vou te falar um pouco como funcionava esses nicolaítas. Então, diz aqui, aí eu estou aqui, Apocalipse 22:15, diz assim, a igreja de Pérgamo, assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, que eu odeio. Embora não haja muitos detalhes na Bíblia sobre quem eram exatamente os nicolaítas, acredita-se que eles seguiam uma doutrina que promovia a imoralidade e comprometia os valores cristãos. Alguns estudiosos sugerem que os nicolaítas defendiam uma forma de libertinagem, misturando práticas pagãs com o cristianismo, e talvez incentivasse comportamentos permissivos em relação às práticas idólatras e imorais, o que ia contra o ensino apostólico. De qualquer forma, o que fica claro é que o grupo promovia uma doutrina que corrompia a fé verdadeira
E Jesus, em Apocalipse, expressa claramente sua desaprovação às obras dele, ou seja, ele dizia que odiava essas obras dos nicolaítas. Aí eu botei aqui, relaciono também para vocês sobre o espírito de engano promovido por Balaão e o comportamento dos nicolaítas. Vocês vão ver onde eu vou chegar aqui, o estudo que eu fiz. Vamos primeiro olhar para Balaão. A história de Balaão e Balaque está em Números 22, de 4 a 24. Vamos para lá. Números 22, lá no princípio da Bíblia. Números 22. Terceiro livro da Bíblia. Depois de Levítico. Eu vou ler aqui, o versículo 1. Tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Recolocando vocês, olha para mim. Os filhos de Israel estavam com Moisés estava dirigindo o povo para a terra prometida. Tá? E estavam indo, e aquela campanha, né, aquele povo indo com idólatra, saindo do Egito e indo para lá. Olha só. Tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas, inclusive o Jetro, pai da esposa de Moisés, estava aqui, né? Agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo, era o rei dos moabitas. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Peor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, e a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra, e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar-o fora da terra, porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, a quem amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos moabitas e os anciãos dos midianitas, levando consigo o preço de encantamentos, e chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Balaão lhes disse: ficai aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, o rei dos moabitas, filho de Zippor, os enviou para que me dissesse: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra, vem agora amaldiçoa, talvez eu possa combatê-los e lançá-los fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Tendo-se levantado os príncipes dos moabitas, foram a Balaque e disseram a Balaão: recusou ir convosco. De novo enviou Balaque príncipes em maior número e mais honrados do que os primeiros, os quais chegaram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, peço-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa este povo. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandato do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saia e saiba o que mais o Senhor me dirá. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e lhe disse:
Se aqueles homens vieram chamar-te, levanta-te e vai com eles. Todavia, farás somente o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela madrugada, abardoou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi. E o anjo do Senhor pôs-se no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, parado no caminho. Viu a jumenta e o anjo do Senhor parado no caminho, com a espada desembainhada na mão. Pelo que se desviou da jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-lo tornar do caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo um muro de um lado e de outro. Então, vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor coseu-se contra o muro, espremeu ele no muro, comprimiu contra este o pé de Balaão, por isso Balaão tornou a espancar a jumenta. Então o anjo do Senhor passou mais adiante, pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou cair debaixo de Balaão, e acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com vara. Então o Senhor fez falar a jumenta, o qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: porque zombaste de mim, tivera eu uma espada na mão, e agora te mataria. Replicou a jumenta a Balaão: porventura não sou eu a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? Respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostou-se com o rosto em terra. Olha para mim, amém? Depois vocês leem tudo, a historinha toda. O cara estava tão cego que não percebeu que a jumenta falou. A jumenta não fala. A incredulidade faz isso. Deus falou uma vez: eu não vou amaldiçoar esse povo. Eu não vou amaldiçoar esse povo. Não adianta. E ele foi insistir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele insistiu porque ele estava de olho no ouro, no dinheiro que o outro ofereceu. Mesmo falando que não adianta prata, não adianta ouro, que eu não vou amaldiçoar. Ele continuou com a mesma ideia. Depois eu vou falar outra coisa aqui que você vai entender. Então, uma outra coisa importante, amados: quem era esse povo? Você lembra como é que era o povo de Israel? Todo mundo reclamando no deserto, o pessoal querendo voltar para o Egito, aquela multidão andando, amedrontava todos os seus inimigos, não por causa do povo, mas por causa do Deus de Israel que estava com eles, por causa do Deus que abriu o mar vermelho e por onde passava destruía. Esse Deus é o seu Deus, é o meu Deus. Amém, queridos? Agora vamos voltar lá para o nosso estudo. Onde eu parei, meu Deus? Vamos lá, isso mesmo. Balaão era um profeta que tinha... Está vendo? Vamos primeiro olhar para Balaão, né? A história de Balaão, Balaque, tá. Balaão era um profeta que tinha conhecimento de Deus, mas que, corrompido pelo desejo de agradar a Balaque, rei de Moabe, Balaque queria que Balaão amaldiçoasse os israelitas, mas Deus disse a Balaão para não fazer isso. No entanto, Balaão tentou encontrar maneiras de ajudar Balaque. A Bíblia relata, mais tarde, que embora ele não tenha amaldiçoado Israel diretamente, ele aconselhou Balaque a fazer o povo de Israel tropeçar ao incentivá-los a participar da idolatria e imoralidade sexual com as mulheres moabitas. Está em Números 31, 16. Eu vou ler para vocês aqui, ó. Números 31, 16. Diz assim: eis que estás por conselho de Balaão,
fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Ou seja, eles fizeram com que, aí ele bota assim, agora pois, versículo 17, agora pois, matai dentre as crianças todas as do sexo masculino, e matai toda mulher que coabitou com algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as meninas e as jovens que não coabitaram com algum homem, deitando-se com ele, deixar de viver para vós outros. Ou seja, o conselho de Balaão foi que as mulheres moabitas entrassem lá e fizessem prevaricações, fizessem sexo com os homens e desvirtuasse o caminho e colocasse a idolatria. Ou seja, isso é obra de nicolaíta. Vamos continuar aqui. Agora, quanto aos nicolaítas, em Apocalipse 2, 14 e 15, há uma menção de como o comportamento dos nicolaítas está relacionado ao de Balaão. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas. Tens lá os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, a comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Assim tens também os que de igual modo sustentam a doutrina dos nicolaítas. Essa passagem claramente conecta ao engano de Balaão com o que os nicolaítas estavam fazendo. Os nicolaítas promoviam uma forma de compromisso com o mundo, incentivando a prática de idolatria e imoralidade, semelhante ao que Balaão fez com os israelitas. A doutrina de Balaão consistia em levar o povo a pecar no meio de tentações e distrações, e é assim que muitos estudiosos entendem a relação entre Balaão e os nicolaítas. Balaão e os nicolaítas estavam ligados ao compromisso espiritual, ao comprometimento espiritual e moral, levando o povo de Deus a se desviar para a idolatria e práticas corruptas. É uma advertência forte contra a sedução das distrações e dos compromissos com o pecado. Agora a gente vai passar para outra parte, em Romanos capítulo 1, que eu vou ligar tudo isso aqui no Romanos capítulo 1 para a gente fechar. Mas outra coisa que eu advirto vocês, Balaão era crente? Ele não falava com Deus? Deus não ouvia a voz dele? Interessante, né, amados? Mas ele estava junto com o povo de Israel? Tem muita gente que é crente, ou se diz crente, que está aí perambulando, falando, e vai falar, e pode confundir muita gente. É o que a igreja, a escola dominical, o ensino, faz isso. É para divertir a igreja de falsas doutrinas, de fábulas, de coisas que podem enredar você e trazer você para o caminho errado. É isso que acontece. Eu não estou dizendo que você vai ficar, ai meu Deus. Não, você tem Deus no coração. É como se você pegasse seu filho, quando você for na escola, cuidado com aquele que te dá uma balinha, que pode ser uma cocaína. Você adverte seu filho em tudo que você puder advertir para ele não cair numa cilada, não é isso? O Pai nosso que está nos céus, Ele nos disciplina e nos ajuda para que nós não nos perdemos no caminho com pessoas, com doutrinas, com fábulas. É isso que é perigoso nesse mundo que está... Quantas fake news estão falando aí? Meu Deus do céu, falam em fake news. Eu não gosto nem dessa palavra que virou moda. Mas é uma coisa que a gente sabe que dentro do meio evangélico tem muitas situações em que a gente possa se confundir. Pessoas que aparentemente são grandes pregadores, grandes pessoas, a gente não sabe o que se passa. Você tem que ter o livre-arbítrio sozinho, você buscar a presença de Deus e buscar o conhecimento da verdade, que a verdade é que te liberta. A verdade é Jesus Cristo, amados. Amém? Continuando aqui, olha só onde que eu chego aqui nessa conclusão. Romanos capítulo 1, Romanos 1, pode abrir, Romanos 1, 26 a 27, é no Novo Testamento. Primeira carta de Paulo, né? É Romanos, depois de Atos. Romanos 1, 26 e 27. Diz assim.
Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural com da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo a si mesmos a merecida punição do seu erro. Amém, queridos? Não sei se você já conhecia esse texto. Obra de nicolaítas. Perversão sexual. Se você for ver no livro de Ló, lá em Sodoma e Gomorra, já se praticava isso. Inclusive, quando bateram na porta da casa de Ló, quiseram prostituir o homem que estava lá, homem com homem, já ali havia essa tendência. Isso tudo são influências que surgem dentro dessas filosofias, dentro dessas coisas que são lindas e maravilhosas, que a gente sabe que o diabo está por trás disso tudo, porque ele não vai aparecer de chifre, ele não vai aparecer com um dragão, mas ele aparece, ele tenta se filtrar em tudo que pode, para tentar desvirtuar você do caminho do Senhor. Amém, queridos? Deixa eu terminar aqui. Por isso Deus os entregou a paixão. Eu botei aqui de novo. Eu botei até outra versão, né? Por isso Deus entregou a paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram as suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homem com homens, e receberam a si mesmo a devida punição por sua perversão. Paulo está descrevendo como a humanidade, ao rejeitar a verdade de Deus e se voltar para a idolatria e os prazeres, acabou mergulhando em práticas que são contrárias ao plano natural de Deus. Essa passagem, como você observou, reflete forma como as distrações e os prazeres podem levar a pessoas a se afastarem de uma vida espiritual saudável. Assim como os israelitas foram tentados a cair em imoralidade e idolatria, hoje as pessoas também enfrentam pressões e tentações semelhantes, tanto em relação ao prazer imediato, quanto à busca por satisfação em coisas temporárias. A filosofia grega, especialmente em sua forma clássica, tinha uma grande valorização do corpo e da estética. Desde os Jogos Olímpicos, onde os atletas competiam nus para mostrar seus corpos musculosos, até a ideia de que um corpo belo era um reflexo de uma mente e espírito saudáveis. A Grécia Antiga celebrava a forma física. Os filósofos gregos, como Platão e Aristóteles, também discutiam a relação entre o corpo e a alma. Platão, por exemplo, via o corpo como uma prisão para a alma. Então, Aristóteles enfatizava a importância da harmonia entre o corpo e a mente. Essa busca pela excelência física e beleza se manifestou em muitas áreas da vida grega, incluindo a arte e a arquitetura. Os olhos como janelas da alma, isso dá uma ideia que é bastante presente na Bíblia, como em Mateus 22, 23. Vamos lá? Mateus 22, 23. Mateus 22, 23. Quem achar pode ler. Mateus 22, 23 diz, Peraí, tem alguma coisa errada que eu fiz aqui. Mateus 6, me perdoe, querido, é Mateus 6, 22, 23, desculpa. É Mateus capítulo 6, versículos que é 22 e 23.
Então ele está falando dos olhos, a lâmpada do corpo, né? A atração pelos olhos, as coisas que nós vemos e não que cremos, né? Eu já fiz culto até de unção dos olhos aqui, unção dos olhos das pessoas para cair as escamas. Vocês lembram que Paulo, quando se converteu, a primeira coisa que foi cair as escamas dos seus olhos, né? Em Atos capítulo 9 fala que ele se converteu, as escamas dos olhos caíram como se fossem escamas que cegavam a visão espiritual. Continuando aqui, onde Jesus fala sobre como os olhos iluminam o corpo. Isso pode ser interpretado como uma advertência sobre o que permitimos que entre em nossa visão e, por consequência, em nosso coração e nossa mente. Eva e a fruta do Éden ilustra a relação com a aparência e o desejo. A Bíblia diz que a fruta era agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Essa conexão entre visão e a tentação é poderosa, pois mostra como a atração visual pode influenciar nossas decisões e o nosso comportamento. Amém, queridos? Aqui eu fecho. É uma coisa que a gente tem que estar se colocando. Eu não li Romanos 1, mas eu vou dar uma lida rapidamente para estar fechando, Romanos capítulo 1, que eu não falei da idolatria. Mas a idolatria tem tudo a ver com aquilo que Deus permitiu que acontecesse. Olha só que vocês vão entender aqui no versículo 8 em diante. Primeiramente, dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamar a vossa fé. Porque Deus a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de que, como incessantemente faço menção de vocês, em todas as minhas orações, suplicando que, a algum tempo, pela vontade de Deus, se ofereça-me... perdoe. Vamos para o versículo 16, queridos. Romanos 1, versículo 16. Amém? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se remete no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Aí vem o versículo que nós lemos. O que ele quis dizer aqui? Que Deus é invisível, como eu falei no princípio. A invisibilidade de Deus, nós não cremos Deus por nada aparente, mas pelo que nós cremos, pela palavra. E isso, aqueles homens se deixaram levar por bois, por animais, bezerros de ouro, por situações aparentes, eles adoraram outros deuses. E Deus permitiu, né? Como ele falou, entregou, já que vocês querem, então vocês
vão ser entregues à imundícia. Então, esse homem com homem, mulher com mulher, é resultado da idolatria e da falta de crer no invisível Deus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu falei primeiro do Deus invisível, ministrei com vocês, depois falei como a importância, né, sobre a questão da filosofia, como a questão lá do Éden, tudo isso acarretou na perdição do homem. E como a gente deve se desviar desse caminho. É na palavra de Deus, é na presença de Deus. É não deixar que nada, não precisa ser bitolado nem ser um crente. Não, você vive nesse mundo como nada, vai vivendo. Mas dentro de você tem a verdade. Conserva essa verdade de Cristo dentro de você. Proteja essa verdade. Porque quem vai proteger é você, não é Deus. Senão Deus seria injusto. É nós que temos que colocar a nossa fé guardada pelo Senhor. E Paulo fala a Timóteo no final do livro: combatei o bom combate. Quando você combate o bom combate, quando você usa o seu corpo para ser instrumento de Deus, você vai ver pessoas perdidas, você vai se fortalecer, porque você está separado para Deus. Você é uma pessoa piedosa que ajuda os outros, que leva as pessoas para o caminho do Senhor. E você vai começar a se envolver com isso. E o diabo não vai poder se levantar contra você. Vai ser como aquele povo que saiu do Egito. Mesmo você sendo pecador, o mundo vai temer você. O diabo vai ter medo de você. Você é uma pessoa que traz risco para ele. E ele não vai se envolver com você, porque Deus não amaldiçoa o homem que ele abençoa. Senhor, eu entrego nas tuas mãos essas vidas que aqui estão, Pai. E que aqueles que estão pela internet vendo, Senhor Deus, e vão ver futuramente esse estudo, que eles possam entender como é importante estar debaixo dos esconderijos do Altíssimo e sobre a sombra do Onipotente eles vão descansar. Eu entrego nas tuas mãos, ó Pai, este culto da manhã, estas palavras, essas ministrações, da qual, Senhor Deus, tu trouxestes a mim, né, por leituras de outras pessoas, de outros conhecimentos, de estudos, alguns estudos, não é meu, isso é do Senhor. A glória é toda sua, para que o Senhor possa fazer com que as pessoas aqui te sirvam integralmente, Pai, interinamente, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. É o que eu mais peço, Pai, é que eles sejam instrumentos seus, Pai. Que qualquer pessoa que se levantar para tentar falar alguma coisa contra eles tenham a resposta certa, Senhor. Tenha a palavra na ponta da língua. Não precisa de muito conhecimento. Precisa do Espírito Santo que habita dentro deles. E de eles estarem aqui, Senhor Deus, nesse grupo de estudo, de ensino. Protejam eles, guarda eles. E que eles sabem que afrontas vêm, mas eles conhecem o Deus que eles servem. O Deus poderoso. O inimigo vai só ameaçar. Ele ruge como leão, mas ele não é leão. E ele fica ao derredor e nunca ao redor. Porque ao redor de vocês estão os anjos do Senhor. Senhor, guarda a vida deles, ó Pai. Livra-os de todo mal. Sopra sobre eles o teu Espírito. Batiza eles com fogo, batiza-os com o Espírito Santo. Dá dons a eles espirituais. Dá armas espirituais. Veste eles com a sua armadura. Veste eles com o teu poder, Jesus. Por onde quer que andar. Pela família deles, ó Pai. Pela vida deles, ó Pai. Por todos, ó Pai. Eles têm autoridade e recebam ousadia no falar, na palavra, naquilo que eles conhecem, desse Deus que eles conhecem, não como Balaão, que conhecia para tentar tirar proveito. Não, eles têm, Pai, é porque eles são piedosos, eles são conhecedores de Ti, Senhor Deus, eles querem servir ao Senhor, Pai. Eles estão aqui, estão no discipulado, Pai. Eu louvo a Deus pela vida deles, ó Pai. Que a glória de Deus se manifeste através deles. Aonde eles colocarem a planta dos pés, seja como Josué, Pai. O Senhor está com eles tenham essa certeza. Porque eles estão aqui, Senhor Deus. Em nome de Jesus, porque eles são teus, Pai. É a ovelha do teu pastoreio, Senhor, não do meu, do pastoreio do Senhor. Eu sou um representante aqui. Em nome de Jesus, eu venho falar a palavra da verdade e dos riscos que o diabo tenta colocar. Mas ele está sendo envergonhado agora, porque eu estou desmascarando ele pela tua palavra, Senhor.
Em nome de Jesus, que eles não têm direito a se tentar distrair o teu povo. Nós podemos usar para as coisas desse mundo, mas nunca não vamos prender a esse mundo. Somos ovelha do pastoreio de Deus, somos propriedade exclusiva de Deus, somos sacerdote real, Senhor. E nada, absolutamente nada vai te causar dano a eles, ó Pai. Eu consagro a vida deles em nome de Jesus. Que a glória do Deus vivo, do Deus Pai, seja com eles hoje, amanhã e todos os dias da vida dele. Vamos trazer nossos dízimos e as ofertas à casa do Senhor. Amém? Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Glória a teu nome. Amém, Jesus. Amém, queridos? Pedi a Ana para estar orando pelas ofertas dos dízimos. Pode orar? Amém, queridos. Vamos estar orando pelos dízimos e pelas ofertas. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor nos dá, Senhor, a oportunidade de estar ofertando e dizimando na tua casa, contribuindo, Pai, para o teu reino, Senhor. Eu entrego a ti, Senhor, esses dízimos, Pai, essas ofertas, porque agora eles pertencem à tua casa, Pai, para a tua obra. Senhor, dá sabedoria a todos aqueles que vão estar, Senhor, direcionando esses valores para que essas portas fiquem sempre abertas.